Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito boa tarde, amigos, vocês que acompanham o Ponto de Vista desta quinta-feira, 28 de novembro de 2019. O ponto de vista de hoje, eu digo a vocês, há instantes atrás eu não sabia o que falar, mas foi me dado o mote em Campina Grande, a situação do Sítio São João, da Vila Sítio São João, onde a Prefeitura de Campina, através do prefeito Romero Rodrigues, aprovado em Câmara, foi feita a doação do terreno onde funciona a Vila São João à associação, né, que coordena as tradições nordestinas e que inclusive está embargada na justiça, essa doação, ao mesmo tempo que do outro lado foi dado também o mote da condenação em uma segunda instância de outro processo, aumentando de 9 para 17 anos, de 12 para 17 anos, a pena do presidente Lula. O que fazer, minha gente, quando o resultado da democracia brasileira, ela não é respeitada na sua condição essencial? O governo do povo, para o povo e pelo povo, tão propagado, e ainda o melhor sistema político que eu conheço, provado na história do mundo, que é a democracia, aonde quem vence governa, quem perde fiscaliza. Mas por que no Brasil nós temos uma dificuldade grande de não aceitar as decisões se aquele que se elegeu não for o nosso escolhido? Por que não aceitarmos o papel da oposição, que é vitoriosa? Quando você não se elege, o seu papel de opositor deve ser celebrado e bem feito, porque seus olhos vigilantes evitarão os exageros do vencedor. Mas quando você tem a politicagem pequena, de quanto pior, melhor, e que no Brasil tem feito tanto assombro, tem mexido tanto com os brios. Foi assim em 2014, quando Dilma venceu com uma diferença muito pequena, e Aécio Neves e o PSDB daquele tempo não aceitaram a derrota, tendo mesmo assim cometido erros idênticos, mas não aceitaram a derrota e fizeram de tudo para atrapalhar o segundo governo de Dilma, que não precisava muita coisa para atrapalhar, porque ela já tinha se sujado para chegar exatamente à vitória. Mas mesmo assim, o PSDB e Aécio não aceitaram o resultado das eleições de 2014 e fizeram de tudo, culminando inclusive com o seu impeachment. Mas, meus amigos, pior do que isso foram as eleições de 2018. E de tudo que foi tratado, o que mais me preocupa é ninguém querer aceitar o papel de opositor. O papel de oposição é tão essencial à democracia que ele muitas vezes é mais importante do que o de governo. Porque, como eu disse, ele evita exageros, ele fiscaliza, mas não. O que nós temos não é a discussão de projetos. No Brasil, o que nós temos não é a discussão de ideais. É simplesmente, eu tenho que atrapalhar. Eu falo assim, pegando os dois exemplos tão distintos, que são a doação do terreno em Campina Grande para a associação da Vila São João e a condenação de Lula. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Digo e repito. Primeiro, não pela doação do terreno, mas pela não discussão
do bom debate. Campina precisa, manda-se para discussão, a Câmara deveria ter discutido, às claras, sem correria. E aí, se não tivesse correria, se não tivesse esse empurra-empurra, a aprovação ou não, teria tido pelo menos o bom debate. Mas quando não se tem, qual é o papel da oposição? Travar. E será que está travando porque é de um pensamento de um vereador que é o líder do governo? Ou simplesmente para atrapalhar? Pior do que isso, é o papel do PT em não aceitar a condenação de Lula. Porque se o PT tem aceitado a condenação de Lula, já teria criado outras lideranças, já teria trabalhado os seus erros, o meia-culpa que o PT ainda não fez. Da mesma forma que a Prefeitura de Campina precisa fazer o meia-culpa em relação a essa história do terreno, o PT a nível nacional, para o seu papel de oposição que lhe foi dado em outubro de 2018, já teria criado condições de novas lideranças, de um trabalho firme, criando condições para que o PT pudesse, no papel sagrado da oposição brasileira, fiscalizar e não atrapalhar, não tentar criar em Lula um mártir, não acusar o golpe, porque não fez a meia-culpa. Diante disso, o Brasil precisa rever seus conceitos, mas os políticos precisam entender que, muitas vezes, a oposição é a vencedora quando ela reconhece o seu papel e quando se coloca como a guardiã para que não haja exageros dos governos. Esse é o nosso ponto de vista.